Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao terceiro e último encontro do curso Introdução à Obra de Astrogildo Pereira, realizado pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, em parceria com a editora Boitempo. Lembro que a aula de hoje será gravada e posteriormente disponibilizada no canal da Boitempo no YouTube. Passo agora a palavra para a Lígia Colares, representante da Boitempo, que fará saudações iniciais em nome da editora. Por favor, Lígia. Boa noite, gente. Boas-vindas ao nosso curso, terceira e última aula. As últimas foram bem interessantes, espero que vocês tenham gostado. Quero só reforçar os recadinhos que eu já tinha dado nas aulas anteriores, para vocês conhecerem os livros de Astrogildo Pereira. A Boitempo publicou este ano em parceria com a Fundação Astrogildo Pereira, e conferirem também os conteúdos que a gente já publicou no nosso podcast, no nosso YouTube, no nosso blog, sobre o Astrogildo e os 100 anos do PCB. Nesse dia 30, para quem é de São Paulo, a gente vai ter um lançamento na Martins Fontes da Vila Nova. Então fica o convite à noite também para todo mundo comparecer lá. Vão ter vários participantes da coleção lá presentes. Então vai ser um evento bem legal. E lembrar vocês que a gente tem cupom de desconto para quem está assistindo essa aula. O cupom é SESC Astrogildo, lá no nosso site, na nossa loja virtual, boitempoeditorial.com.br. Ele é válido até o dia 29/8 e ele dá 30% de desconto nos livros de e sobre Astrogildo Pereira, mais o livro Sinfonia Inacabada. Então, depois eu vou colocar ele aqui no chat para vocês poderem copiar certinho e aproveitar. Mas vamos apresentar o nosso mediador. Hoje a mediação vai ser por conta do Fernando Garcia de Faria, que é mestre em História Econômica pela USP, coordenador do Centro de Documentação e Memória da Fundação Maurício Grabois, do Conselho Consultivo da revista Princípios e colaborador da revista Margem Esquerda. Então, Fernando, fique à vontade. Muito obrigada pela aula, gente. Obrigado, Lígia. Boa noite aqui a todo mundo, né? O Marcos, Rosélia, a Túlia, a Márcia, o Kim, a Ana, que estão aqui conosco, os outros. Né? É isso que a Lígia falou. Meu nome é Fernando Garcia, eu faço parte também, junto com a Ivana Jinques, o Lucas Maldonado e o Martim César Feijó, do Conselho Editorial da coleção Astrogildo Pereira da Boitempo. Né? Então, eu gostaria de agradecer a Boitempo pelo convite de mediar esta aula, ao lado da Josélia Aguiar, que ministrará essa mesa, esta aula, né? E o tema dela será sobre Astrogildo Pereira, o crítico literário. E é preciso dizer que foi uma grande ideia da Boitempo o lançamento de todos esses livros, lançados por Astrogildo Pereira, e mais a biografia, né? A caixa do Astrogildo. Astrogildo, vocês que participaram das outras aulas puderam ver ao longo do curso que hoje é a última aula, que finda hoje, foi um brasileiro muito especial, né? Uma personalidade afável, um revolucionário cordial, como diz o subtítulo da biografia, que está na segunda edição, a biografia escrita pelo professor Martim César Feijó. Então, vocês viram Astrogildo como um jornalista, com Gilberto Maringoni, com mediação da Renata Cotrim, o Astrogildo como militante, com a professora Marli Viana, com mediação do Lucas Maldonado, e hoje Astrogildo como crítico literário, com a Josélia Aguiar. A síntese desse curso é bastante redonda para falar de Astrogildo, né? São as três principais vertentes da vida do autor, do militante, do crítico, do jornalista, desse brasileiro para lá de especial que foi o Astrogildo. Essa coleção da Boitempo vem numa caixa, acho que eu até consigo mostrar aqui para vocês a caixa, né? É uma caixa com 6 livros. Os livros do Astrogildo, né, em ordem de publicação, que são A União Soviética, Itália, Brasil, de 1935, Interpretações, de 1944, Machado de Assis, de 1959, Formação do PCB, de 1962, e Crítica Impura, o último livro, de 1963. Então, quem ainda não comprou, que vai comprar, a Caixa dos Livros do Astrogildo compra,
porque é uma riqueza gigantesca, né? Mas quem está para falar aqui hoje é a Josélia Aguiar, jornalista e escritora, doutora em História pela USP, foi curadora da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, entre 2017 e 2018, e dirigiu a Biblioteca Mário de Andrade entre 2019 e 2021. Geralmente as pessoas, quando apresentam várias vezes a Josélia, falam que ela ainda é, né, a diretora da Mário de Andrade. Ela fala, não, foi entre esse período 19 e 21, e fazem isso porque foi uma gestão muito marcante, né? Se pegar o tempo, 19 a 21, foi quando, no início da pandemia, a Josélia estava lá. Por outros motivos, muitos outros motivos, que não cabe eu ficar falando aqui agora, mas ela mudou a lógica da Biblioteca Mário de Andrade quando ela levou atividades para a internet, para o YouTube, para as palestras que a gente não precisava ir até lá assistir, mas podia, com um clique, assistir palestras, e ali foram feitos lançamentos de livros, debates com escritores. Então foi uma pequena revolução que a Josélia fez, entre outras coisas, na Mário de Andrade. É de sua autoria a biografia, né? A Jorge Amado, uma biografia que venceu o Prêmio Jabuti de 2019 na categoria biográfica, documentário e reportagem, e o seu próximo livro gira em torno da vida e obra da pintora Djaneira de Mota e Silva. Então, eu não tenho muitas informações, mas já estou muito curioso com relação a essa informação, esse novo livro. A Josélia escreveu o prefácio do último livro de Astrogildo, Crítica Impura, diga-se de passagem, que é um primor de prefácio e que está à altura do livro e do autor. Muito tranquilamente eu digo isso. Então, é um ganho enorme tê-la aqui conosco para falar de Astrogildo enquanto crítico literário, e eu já passo imediatamente a palavra para a Josélia, porque eu já falei bastante aqui. Boa noite, Josélia, a palavra é sua. Obrigada, Fernando, pela apresentação. Boa noite a todas e todos que estão aqui. Obrigada também à Lígia, né, que fez a abertura. É uma alegria muito grande participar desse ciclo. Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu entendo quem é o Astrogildo. Eu estava justamente fazendo a pesquisa para o livro, para a biografia do Jorge Amado, quando essa figura começa a aparecer ali entre pessoas que estavam escrevendo sobre o Jorge Amado, sobre outros autores, né? E eu comecei a entender que ele era o mesmo que era também do partido. Então, eu estou contando um pouco essa primeira impressão para vocês, porque assim, o meu contato era com o crítico literário, com alguém que fazia parte da cena literária, e em certo momento eu me dei conta de que ele era a mesma pessoa que também era um dos fundadores, um dos grandes nomes, ou talvez para muita gente o principal fundador naquele momento do Partido Comunista, ainda chamado de Partido Comunista do Brasil, né? Então, o que eu achava super interessante nessa personalidade, né? Há muitas vezes vocês têm, por exemplo, uma Academia Brasileira de Letras, né? Um político que por acaso está ali, porque é um intelectual, porque é alguém que escreve discurso, e às vezes o discurso nem exatamente é ele que fez, mas é um pensador, enfim, e muitas academias de letras reúnem pessoas que não são exatamente literatas, né? Então, temos, por exemplo, o próprio caso do Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas não era um literato, né? Ele não era um Churchill, né? O Churchill chegou a ganhar o Nobel, né? Como ensaísta. Mas no Estado Novo, né? A academia absorveu o Getúlio Vargas, né? Mas o Getúlio Vargas não era um homem de letras, exatamente, né? Então, a gente tem esses casos de figuras da política que são absorvidas. Mas, eu estou contando isso exatamente para dizer que o Astrogildo Pereira era, de fato, alguém que poderia ser entendido exclusivamente como crítico, né? Quer dizer que ele é um crítico, estudar a obra dele como crítico, entender o pensamento dele, não é nada assim, é um acréscimo à experiência dele como militante, né? Na verdade, a gente está sendo extremamente honesto se tratar ele como crítico, porque ele pode ser entendido de fato como crítico literário, como alguém que estava ali lendo os livros,
compreendendo do ponto de vista técnico, do ponto de vista de linguagem, né, qual que era a proposta do autor, né, e tinha um pensamento, né, sobre, inclusive um pensamento muito marcado também, provavelmente isso quem estudar a fundo pode fazer um pouco essa comparação, pelo próprio cinema também, vocês percebem pela forma como ele escreve, que ele tem não somente uma aproximação com a literatura, mas também com o cinema. Então, ou seja, é alguém que é uma personalidade da política que também tem essa atuação e que pode ser entendido, sim, né, como alguém que tem essa atuação, né? E por que eu falei alguém que foi estudar isso a fundo, né? Porque eu acho uma pena, né, que quando a gente vê lá nos cursos de letras e mesmo nas conversas em jornal e revista, né, muitos críticos, inclusive antigos, são recuperados, né, são trazidos recentemente. A Lúcia Miguel Pereira foi recuperada, no sentido assim, ela tinha uma atuação na mesma época que o Astrogildo e tiveram muito contato, e a obra dela foi recuperada agora, foi relançada, e as pessoas estão tentando entender melhor essa crítica literária, né, que também era romancista aí nos anos 30, 40, então eu proponho, né, eu estimulo, né, quem for das letras, né, a tentar aí fazer esse estudo, né, de como é que ele se distingue, fazer algo mais aprofundado na comparação dele com os outros pensadores de literatura, as outras pessoas que estavam atuando na imprensa, né. Algo também que se deve destacar de imediato, né, para quem está acompanhando a aula, é que quando a gente fala de crítico, a gente está falando de uma figura que hoje não é exatamente mais um crítico, né? Naquele momento, o crítico ele exercia, né, seu ofício, né, nas páginas de jornais, né, nas revistas, né, não existia ainda a figura do crítico literário da academia. Então, muito do que se chama hoje, aquela crítica de rodapé, né, que parece uma coisa impressionista e tal, acho que já há aquele novo pensamento hoje, né, de que isso também tem um enorme valor, né? O que eu quero dizer, né? Tem aquele momento do crítico de rodapé, né? Depois passa a existir a figura do crítico que é formado nas universidades, aí parece que o crítico de rodapé não tem mais importância, né? E agora a gente está, digamos, num terceiro momento, que é aquele momento de entender que esse crítico de rodapé era, muitas vezes, uma figura extremamente multidisciplinar, né? E o fato de ele não ter passado por uma atuação na universidade não significa que o pensamento dele é de menor valor ou menos original, né? Então, a gente está nesse momento de revalorizando a crítica também de rodapé e esse pensamento em torno da literatura aí anterior à existência dos departamentos de literatura, né? Eu vou aqui apresentar para vocês um materialzinho mais, né, visual, mas para a gente tomar pé aqui dos principais tópicos, né? Então, isso que eu queria destacar para vocês logo de primeira, né, o fato de que ele é alguém do Partido Comunista do Brasil, que tem uma atuação extremamente importante, atuante, destacada, mas que também tem essa excelente formação literária, né? Também como autodidata, né, que naquele momento não existia essa formação, né, em universidade de crítico literário, né? Então, no Partidão, ele é o formulador, articulador, ocupante de cargos, e ele é também esse escritor de resenhas e artigos, e, sobretudo, um pensador da literatura nacional e estrangeira, né? Ele não apenas está acompanhando, né, o que está sendo publicado pelos autores brasileiros, como ele também está ali atento ao que está sendo publicado fora do Brasil e que está sendo traduzido, né, e trazido para o Brasil, né? Também acho bem interessante, né, comentar esse episódio, né, da história da trajetória dele, que eu acho que talvez nas outras aulas as pessoas tenham comentado, né, que ele vai visitar, ele gosta muito já do Machado de Assis, né, e ele vai visitar o Machado de Assis ali nas horas finais do Machado de Assis, o registro de que foi na véspera, enfim, né, eu achava, inclusive, inicialmente tinha sido na própria hora da morte, que ele tinha participado, inclusive, do velório, mas a bem da verdade, né, e segundo também as checagens que eu fui fazendo e que está no livro, né,
a biografia O Revolucionário Cordial, né, do Martim César Feijó, ele é um garoto, né, que vai lá e pega na mão do Machado e etc., e que é registrado, né, numa crônica do Euclides da Cunha, como alguém que simbolizava, né, a juventude que gostava do Machado. E somente anos depois, né, que a própria Lúcia Miguel Pereira revela, né, na biografia do Machado de Assis, que aquele rapaz tinha nome e que era o Astrogildo Pereira. Isso é muito interessante, porque acho que mostra, né, essa devoção mesmo à literatura, né? Eu acho que é um sinal de devoção, assim, né? De querer estar ali, né? Se despedir de um grande autor que para ele, né, tava indo embora. E mesmo o fato de terem descoberto, né, quem que era mesmo a figura, né, que estava ali, eu acho que também o outro fator mostra a circulação do próprio Astrogildo no meio literário, né? Eu falei da Lúcia Miguel Pereira, mas, por exemplo, tem alguém que gosta muito do Astrogildo, que é o Otto Maria Carpo, né? E, nesse momento, o Carpo não é parte dessa inteligência de esquerda, né? Nesse primeiro momento que ele chega ao Brasil, ele é muito mais ligado aos católicos, né? Então, a gente falando assim parece uma coisa meio datada e até um pouco difícil de entender, mas basicamente ali nos anos 30, 40, né, e 40 quando chega o Otto Maria Carpo, a intelectualidade já está muito dividida entre os escritores de esquerda, né, e a gente vai falar mais um pouco disso, e os escritores de uma linha católica mais liberal, né, às vezes alguns chegavam ao fascismo, enfim, e que tinha uma determinada visão também de literatura, tinha uma determinada visão de vida intelectual, de atuação pública, né? E aí, o que eu acho interessante, a Lúcia Miguel Pereira também é alguém, por exemplo, que nas páginas dos jornais vai discutir com Jorge Amado, né? Porque ela era a defensora de uma literatura psicológica, né? E que não era comprometida, né, ideologicamente, e o Jorge Amado dizia que não existia uma literatura que não fosse comprometida, que todas eram ideológicas, que o que ela estava chamando de ideológica era apenas de uma ideologia diferente da dela. Estou dando esses bastidores para vocês verem assim, que desde sempre, e talvez por esse jeito dele extremamente gentil, né, que o Martim chamou de cordial, de pessoa que tem acesso, né, ele consegue ter pares, né, nos diferentes matizes ideológicos, né? Então, e isso vai ser percebido bem também no final da vida dele, quando existe um grande momento ali de comemorar os 50 anos de literatura dele, em que você tem a participação de gente, assim, claro, muito fortemente gente de esquerda, mas bastante mais gente que não é exatamente identificado com a esquerda, né? Entre os que estavam nesse que vai ser depois quase uma despedida dele, né? Porque pouco depois ele vai morrer, mas os que estão presentes nesses 50 anos de literatura estão o Jorge Amado, né? E a Djanira da Mota Silva, né? Que é a meu próximo objeto de pesquisa, né? Que está sendo, né? De livro, né? Bom, então, só para lembrar também algumas datas importantes, 1922 é a fundação, né, do Partido Comunista do Brasil, e é também, né, o centenário da semana, a gente está comemorando, Semana de Arte Moderna em São Paulo, né? Mas quem são esses autores que vão, na verdade, interessar o Astrogildo e que são aqueles que estão na ordem do dia, né, no momento em que ele passa a atuar mais fortemente como crítico? É a geração, né, que surge na literatura aí na década de 1930, né? E são, sobretudo, né, não todos, né, mas, sobretudo, escritores nordestinos que estão ocupando a cena literária do Rio de Janeiro, né? Essa história é uma história bem interessante, né? Pulei aqui, porque vira mesmo uma rixa, né?
lá no Rio de Janeiro, para onde vão, né, todos aqueles que querem, enfim, ocupar um lugar especial na cena literária. Então, chega gente do Nordeste, chega gente do Sul do país também, né? Embora a necessidade de sair do Nordeste seja maior, né? Porque o Sul tem ali a Editora Globo, que é um polo importantíssimo, né, de efervescência, a editora e livraria, né, Globo, né, de Porto Alegre, capitaneada, entre outros, pelo próprio Érico Veríssimo. Eles têm ali uma cena muito ativa e que tem muitos leitores, enfim, né, para quem visitou a Editora Globo de Porto Alegre naquele momento, dos anos 30, ela era maior, mais pujante do que a própria José Olímpio, no Rio de Janeiro. Isso é o que eu já ouvi relatos, e não relatos de gaúchos, né? Relatos de quem era do Rio e ia visitar. Então, a gente começa a relativizar até um pouco assim, o tamanho, né, da própria cena do Rio, quando a gente pensa. Mas, sem dúvida, a cena do Rio ela tem mais gente, né? Mais gente, inclusive, além do próprio Rio de Janeiro, né? E outra coisa importante de contar, né, é que há também nesse momento uma virada, né? Não somente essa paisagem de autores ela se modifica, né, com essa chegada massiva, né, de escritores do Nordeste, como tem a questão de uma formação da indústria do livro, né? Então, se a gente tem até a década de 20, o mais comum, né, com poucas exceções, a gente vai falar, o mais comum são as edições pagas de próprio bolso pelos autores, né? Então, o caso dos livros dos modernistas, né? Tem caso do livro, por exemplo, do Manuel Bandeira, que os amigos fizeram uma caixinha para poder ele fazer, né, o primeiro livro dele, né, de poesia. A partir dos anos 30, a gente tem aquilo que é considerado a formação, né, dessa indústria do livro, né? E também, para contar um pouco para vocês, isso é um pouco chocante que eu vou falar agora, né? O Afonso Frederico Schmidt, né, que é um editor livreiro bem atuante nesse começo da década de 30, né? É o editor que vai lançar, por exemplo, Otávio de Faria, que vai ser um importante escritor de direita, e vai lançar o Jorge Amado, que vai ser um importante escritor de esquerda. Ele fala assim, um grande romance no Brasil, como ainda não existe, né? Quer dizer, ele está pensando assim, se alguém lançar hoje um grande romance, e eu não sei quem que seria, né? Quem será? Ele não vai ter 5.000 leitores, né? E aí, obra séria, né? Que não seja um romance, seja um livro de ensaio, isso aí não vai encontrar uns 1.000 interessados, né? O que eu acho que é curioso isso e desastroso, né? A gente pensar que as nossas tiragens ainda são assim, modestas, né? Com a diferença de que hoje a gente tem mais livros sendo publicados e mais gente publicando. Então, o país cresceu, sem dúvida, né? Temos mais autores, mais leitores, né? Mas as tiragens continuam muito baixas, né? As tiragens de livros que não são livros exatamente comerciais ou best-sellers, né? Com exceções, né? Como eu já tinha dito para vocês, lembrando aqui o Monteiro Lobato, né? O Lobato, ele o Urupês, né? Que é o primeiro livro dele de bastante sucesso, entre 18 e 23, ou seja, no decorrer de 5 anos, vai vender 30.000 exemplares, né? E há toda uma discussão muito interessante, né, sobre o que é, então, essa cena literária moderna, de literatura moderna no Brasil. Essa cena é a cena dos modernistas de São Paulo, por exemplo, Mário, Oswald, sim, né? Mas essa cena também é a do Monteiro Lobato, né, que está propondo uma literatura coloquial, popular, né, que traz a fala brasileira, né? Então, há essa discussão, né, que vai ser muito próximo, né, quer dizer, que vai convidar o Lima Barreto para escrever para ele, né? Então, colocando aqui o Lima Barreto como alguém que está no bloco do Monteiro Lobato, né? Como alguém que está buscando escrever para o grande público, né? Sem aderir tanto a vanguardas, né? Então, o que é essa cena literária moderna? Eu acho que a gente pode dizer que essa cena literária moderna inclui desde os modernos de São Paulo, chegando, né? E, na verdade, ali, ao mesmo tempo,
o Monteiro Lobato e o Lima Barreto, né? Que vai morrer em 22. Né? Daí a gente conta logo sobre o José Olímpio, né? O José Olímpio, ele é um livreiro do Rio de Janeiro, né? De São Paulo, né? Um livreiro de São Paulo, que vai chegar ao Rio de Janeiro e vai montar uma livraria editora, né? E vai ser, naquele momento, o grande editor, o editor mais intelectual, mais de charme, mais importante nesse sentido, né? de também de dar prestígio aos autores. Ou seja, se você compara, por exemplo, o que o José Olímpio faz em termos de coleções, em termos de abordagem editorial, comercial, com o que a Gallimard está fazendo, né, em Paris naquele momento, né? Você vê assim, algumas coleções são muito parecidas, coleções intelectuais. Ele vai convidar, por exemplo, o Gilberto Freire para editar uma coleção de questões brasileiras, né? E aí o José Olímpio ele vai começar a abarcar todos esses autores, né, nordestinos. Aí a gente está falando de quem? De Jorge Amado, a gente está falando dos Zé Lins do Rego, a gente está falando do Graciliano Ramos, os mais conhecidos, né? A Raquel de Queiroz, né? E tem essa frase também, né? Só também para contar como que eles começam a fazer tanto barulho, né? O Oswald de Andrade vai dizer assim: olha, os búfalos do Nordeste, em furiosa arremetida, tomaram todo o campo, né? Isso aqui, essa frase do Oswald, é no auge, né, dessa rixa que passa a existir entre aqueles que são do Sudeste, né, e os que são do Nordeste, né? E eu estou contando toda essa cena para vocês entenderem daqui a pouco, né, como que o Astrogildo vai se inserir, né? Tem um artigo do Jorge Amado, né, na Sur, de Buenos Aires, né, e é muito interessante que ele tenha publicado numa revista extremamente prestigiosa, que não é exatamente uma editora de esquerda. Ele chega lá através de uma amiga dele, que é intelectual do Partido Comunista, Maria Rosa Oliver. Ela é comunista, mas ela também tem laços estreitos com essa turma mais burguesa, enfim, que é da revista Sul, né? Através dela, ele estava exilado já, né? Fazendo a biografia do Prestes, né? Entre Buenos Aires e Montevidéu, e aí ele publica um texto na Sul, um artigo, em que ele explica o seguinte: olha, o que está acontecendo é que os modernistas, né? Eles conheciam qual que era a doença, né? Mas erraram no remédio. O que ele está querendo dizer? A gente não tinha uma literatura brasileira exatamente, porque os livros não eram escritos com a linguagem brasileira ainda, né? Eram muito escritas num tom mais formal, muito próximo de uma formalidade que é portuguesa, né? Os modernistas entenderam isso, mas erraram no remédio, porque eles estão criando uma coisa que não é também ainda a fala brasileira. Isso é o que postula o Jorge Amado, né? A outra questão que ele traz é que ele acreditava que ainda se estava experimentando esse novo idioma, né? Que a geração dele estava fazendo algo que no futuro seria muito mais aprimorado, né? pelos autores brasileiros que surgiriam, né? E ele também fala uma coisa interessante que eu não destaco aqui, mas eu queria lembrar, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Que ele achava que essa literatura moderna brasileira ela era filha direta, né, da Revolução de 30. Né? É o momento que os autores veem a Revolução de 30, né, como o grande divisor, o grande marco de uma nova cena mesmo urbana, política, né? E talvez eles viam de uma forma muito mais positiva do que eu acho que a gente é capaz de ver hoje. A gente vê muito mais os problemas, né, que continuaram, as permanências, né, de problemas, né? Mas naquele momento eles estão vendo aquilo tudo como um momento de virada, né, de virada de fim das oligarquias, um fim muito mais
mais bem resolvido do que eu acho que a gente depois percebeu que não estava, né? Mas, enfim, é um momento que ele está, né, otimista e ele diz isso, né? E aí a gente lembra também que é o mesmo Getúlio, né? Que vai fazer com que vai mudar essa paisagem política, né? Vai dar o golpe, né, em 37 do Estado Novo, é um golpe que vai redundar, por exemplo, na prisão do Graciliano Ramos, né, que é um dos vários escritores são presos, o próprio Jorge, a própria Raquel passam temporadas curtas na prisão, mas digamos que o caso do Graciliano é um caso extremamente radical, ele fica muito mais tempo, né? Havia outras perseguições mais direcionadas a ele, né, por conta mesmo de rivalidades que ele tinha em Alagoas, né, e esse mesmo Graciliano, quando sai na prisão, ele é recebido, né, pela intelectualidade, né, de uma maneira extremamente generosa, e para comemorar, ele tá liberto, e aí nesse jantar em comemoração, está todo mundo, inclusive o pessoal do governo, está o Capanema, tá os escritores de direito, todo mundo. Eu acho interessante que tem sempre esses momentos assim em que o autor, que tinha sido extremamente perseguido, ele é recebido pela inteligência né, de todos os espectros políticos, inclusive representantes do governo. E aí o que é interessante também trazer isso para quem não está lembrando, que a partir aí de 39, 40, né, se constrói aí uma aliança mesmo, um laço, né, bastante difícil, delicado, mas que era praticamente irreversível para os escritores, para os artistas, entre eles, né, e o próprio Estado, né? Então era o que o Graciliano usa uma expressão muito interessante. Ele fala assim: a desorganização, porque essa desorganização, ou seja, em vez de ele falar assim, a coisa está organizada, ele falava assim, a coisa está desorganizada, porque o desorganizado queria dizer assim, nós que somos os escritores, artistas, a gente está todo mundo fazendo parte do governo. Então ele via aquilo de uma maneira extremamente crítica mesmo, mas um crítico com aquele humor dele, aquele sarcasmo, quase que uma resiliência, né? Então, porque aqui nessa desorganização, né, ele acaba indo trabalhar para o próprio governo, né, e colaborar com revistas que eram editadas pelo governo, e todo mundo, com poucas exceções, né, uma delas foi o próprio Jorge Amado, né, que não colaborava, não era aceito e foi para o exílio, né? Bom, aí a gente chega, eu fiz esse preâmbulo para falar como é que chega o Astrogildo nessa cena, né? Ele vai, nesse primeiro momento, acompanhar, claro, muito interessado no Machado de Assis desde sempre, é o primeiro objeto de interesse dele, né? Embora entendesse as limitações do Machado de Assis Borges, enfim, mas ele consegue contemporizar e ver, né, essa visão extremamente singular, né, do Machado de Assis, e aí ele faz um primeiro ensaio, né, um grande ensaio, que publica na Revista do Brasil, em 1939. Né? O Astrogildo ele vai publicar, né, resenhas, textos de tamanhos, formatos variados na imprensa geral, mais especializada, né? E tem algumas atuações mais destacadas. Por exemplo, ele dirigiu a revista Literatura nos anos 40 e uma outra revista chamada Estudos Sociais nos anos 1960. Né? O que ele vai fazer exatamente? Né? Ele se interessa principalmente por esses escritores nordestinos, né? Então vocês percebem que ele está nessa turma, né? Que está acompanhando o trabalho de escritores nordestinos, que são também os escritores que vão abordar mais fortemente as questões sociais, políticas do país. Eu vou pedir só 30 segundos, porque eu me dei conta que o computador saiu da tomada. Esse conflito foi minha gata que correu aqui. Só 30 segundos, gente, espera aí. Eu vou ter que colocar de novo na tomada. Tudo bem, Josélia. A gente espera que
o gás estava passando de um lado para o outro e em algum momento deve ter levado o fio do computador à tomada. Boa noite a Ivana Jinques também, que eu não tinha visto que ela tinha chegado. Pronto. Pronto, de volta aqui. Então, o que é interessante de chamar já a atenção, né? Que existe aí uma sincronia mesmo, né? Não uma coincidência, seria algo ocasional, casual. Há mesmo um alinhamento, né? Um alinhamento entre esse pensamento dos escritores sobre a literatura, sobre o que literaturas deviam fazer, né? E a atuação política deles, né? Então, vocês têm o caso, por exemplo, da Raquel de Queiroz, que, no primeiro momento, ela é muito comunista, né? Tanto é que ela primeiro entrar no partido, e porque ela entra no partido, o Jorge Amado se filia, porque ele está muito no momento que ele é influenciado pela Raquel é um pouquinho mais velha que ele, já tinha lançado livro, ele vê ela assim como um máximo, alguém que ele precisa seguir o exemplo, e que também faz ela livros sobre a seca, né, sobre questões ali relativas, por exemplo, à questão agrária, ao patriarcalismo, enfim, né? Então, vocês têm aí essa geração que tem uma atuação literária, né, muito atenta às questões sociais e culturais do país, e são os mesmos que também estarão na linha de frente, né, seja do partido, alguns. A Raquel, depois ela sai do partido, ela se torna, vai se juntar ao grupo trotskista, né, e muitos anos depois, a Raquel vai se alinhar ali aquele primeiro momento do golpe de 64, né? Mas ainda nesse momento ela é alguém, né, da esquerda, né? O Graciliano também, enfim. Então, há essa coincidência, né? E há mesmo um momento em que os escritores se juntam, né, para poder pressionar ali o Vargas, né, a fazer a abertura e a acontecer as eleições, né? Então, também quero lembrar esse momento que foi do primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, em 1945, né, que acontece no Teatro Municipal, o mesmo Teatro Municipal que tinha sido palco em 22 da Semana de Arte Moderna, né? E o Astor Gil tem um papel extremamente destacado, né? É interessante que, como ele é um crítico literário, mas também é alguém que já tem aí uma expertise, né, em conduzir grupos, enfim, estar presente em assembleias, em eventos, enfim, e ele faz o texto final, que é lido, e que é um texto que o tempo todo está pressionando o Vargas a fazer essa reabertura, que acaba acontecendo, né? E aí tem eleições, e o próprio Vargas vira senador, e é eleita a primeira bancada comunista no Brasil, né? E o Jorge Amado, desculpa, faz parte disso. O Graciliano foi candidato, mas ele mesmo não se empenhou em fazer a divulgação da própria candidatura. As pessoas até esquecem disso, né? Que ele foi candidato também, né? Então, é isso. É uma geração de escritores, né? E uma geração de críticos, né? Né? Que está muito interessada nesse diálogo entre a literatura e as questões sociais, políticas e culturais de seu tempo, né? Há essa outra parte, né? A gente fazendo aí quase uma caricatura dessa cena, né? Tem um outro grupo assim que estaria, vamos dizer, mais voltado para questões mais intimistas, mais da psicologia dos personagens, né? E que viam, né, nessa atuação mais ligada aos problemas sociais e políticos, uma atuação mais política exatamente do que literária. Então, a rixa toda girava em torno disso, né? De que você não está fazendo literatura, então, você está fazendo política, etc. Né?
para lembrar um pouco que atuação foi essa do Astrogildo, ele lança Interpretações em 44, né, que é o livro dele com textos literários, culturais, né? Depois, em 59, tem que, embora seja uma atuação bastante ativa na imprensa, os livros mesmo ele vai reunir posteriormente, né? Machado de Assis, Ensaios e Apontamentos Avulsa, de 59, né? E Crítica Impura, de 1963, né? Então, isso, né? Ele é um homem duplamente de partido, né? Tem essa militância, né? E também é um militante como autor de artigos e resenhas, né? Então, o interesse dele recai aí, né, em criadores que, como ele também se posiciona à esquerda, né? E, como ele diz, a neutralidade artística não é possível, né? E também para lembrar, né, nesse momento que está se discutindo se existe uma literatura pura, se existe uma literatura impura, né, há um poeta, né, um escritor chamado Henrique Abílio, que é do grupo Festa, que é também um grupo modernista, mas de uma linha mais espiritualista e católica, que escreve um livro chamado Crítica Pura, né? E esse livro saiu em 1938. Então, só para lembrar, quando o Astrogildo ele lança, né? Ele lança, né, em 63, né, o Crítica Impura, ou seja, mais de 20 anos depois, né, 25 anos depois, né, com textos que ele vinha, né, publicando desde os anos 30, ele diz assim, bom, eu coloquei eu fiquei esperando que alguém fizesse uma resposta, ninguém fez e tal, então eu estou lançando aqui essa minha resposta aqui, né, e em vez de fazer um livro de teoria, eu estou fazendo exatamente uma reunião, ou seja, de fato, algo feito na prática, né? Uma coisa pragmática mesmo, né? É o resultado da minha atuação como crítico que eu apresento como um contraponto, né, ao trabalho do Henrique Abílio, né? E aí eu queria só mais detidamente falar um pouco sobre como é que ele faz esses textos, né? Então, uma das coisas que mais se argumentava naquele momento, né? Eu acompanhei muito desses textos críticos, por exemplo, em torno dos livros do Jorge, em torno dos livros da Lúcia Miguel Pereira, do próprio Zé Lins do Rego, do Otávio de Faria, né? Para entender ali como é que os críticos se posicionavam, e havia muita discussão, respostas uns aos outros, sabe? Era um troço vibrante, assim, né? Hoje a gente vê os críticos, os escritores brigando, mas de uma maneira mais, até às vezes meio pessoal, particular, né? Eles lá naquele momento eles estão debatendo se o autor estava fazendo um livro com personagens que se parecia ou não com o povo, né? Se os autores do povo se pareciam ou não, né, com o povo, se era forçado ou não, né? Se aquele posicionamento no final do livro era bem resolvido ou não do ponto de vista político, né? E o que eu acho interessante, né, que quando a gente pensa que que o Astrogildo Pereira é um militante, e que ele é um militante, né, na hora de escolher os livros e de falar desses livros, de se imaginar, de se pensar, alguém que não tá entendendo o que ele está fazendo, que ele fica ali atento apenas a essas questões, né? E não é exatamente isso, né? Ele avalia o livro, né, como eu disse no começo, como uma obra literária, né? Então, no caso, por exemplo, do Zé Lins do Rego, que faz, né, um ciclo sobre a decadência mesmo da cana-de-açúcar, né? O Astrogildo diz, olha, é um livro sobre a finitude, é uma coleção de livros sobre a finitude, né? E tem um trecho que ele diz assim, a morte surge a cada passo como um personagem indefectível, de todos o mais perseverante, e a cujo influxo exterminador vão baqueando numerosamente muitos dos demais personagens que povoam o longo memorial do escritor nordestino, né? Mais na frente ele fala, muito se morre com efeito no decorrer dos 5 volumes,
uma extraordinária narrativa que fixa admiravelmente um dos mais dramáticos momentos de transição na história do desenvolvimento do Nordeste brasileiro. E muito se morre porque, na verdade, muito se vive, porque José Lins do Rego, com estes romances, traçou precisamente uma história viva, baseada não em documentos inanimados de arquivos, mas sim em documentos de carne e osso, vivos e vividos. Então, eu trago esse trechinho para chamar exatamente a atenção para isso, né? Para o fato de que ele é um escritor militante, ele se interessa por autores que se posicionam, né, na própria literatura, né, mas ele está atento, né, a questões amplas da vida, né, e ele percebe, né, a atmosfera, né, ele percebe os personagens, ele percebe como que se desenvolve a narrativa, os cortes, né, as continuidades, os planos, né, da ação, né, como é que esses fios narrativos se desenrolam, né? Ele percebe plano de composição, a linguagem do autor, né? Então, carga emocional, dramaticidade, ele não está falando apenas, é um livro contra o capitalismo, é um livro contra o... eu acho que eu estou deixando a coisa mais clara ainda. Ele está percebendo como que o autor está escrevendo a história, né? E de uma maneira, né, que ajuda muito o leitor, né? O leitor que não é da área, né? E é uma pena, de volta, né, aquilo que eu falei no começo, né, que a gente está num momento que a gente está revalorizando esse crítico de rodapé, que era capaz de ajudar o leitor a entender a obra, porque, mais ou menos como ainda existe no cinema, né? Os bons críticos de cinema que ainda estão atuantes, e até de artes visuais, que conseguem explicar para quem está visitando a exposição como é que ele pode ver a tela, né? Não só do ponto de vista do tipo de técnica empregada, mas como que o artista está colocando o que ele quer dizer, né? Em formas, né? Então, eu acho que isso era uma coisa que o Astrogildo fazia, essa geração fazia e ele fazia muito bem, né? Com bastante clareza, né, de uma maneira que você sai do livro entendendo mais sobre a própria literatura, né? Então, quando você lê esses textos, essas resenhas, você entende o que ele quer dizer sobre cada autor, sobre cada livro, né? E muitas vezes ele não fala apenas de um livro, para escrever de um livro ele conhece todos os livros, né, do autor, porque ele está acompanhando, então ele é capaz de explicar literatura, né? Então você, a partir das explicações dele sobre um determinado autor e obra, vocês conseguem entender, sair mais, compreendendo mais como é que funciona a literatura, né? Então ele vê, por exemplo, no Zé Lins do Rego, né? É alguém que escreve sobre o patriarcado, sobre a morte, sobre o poder e a existência, né? Então, como eu disse, são textos de 30 e 50, que é quando ele mais atua, né? Aqui, né, também já falei que se o Abílio escreve uma obra de debate teórico, ele responde, né, da mesma maneira impura que um crítico impuro pode atuar, né? E é basicamente assim, ele não acredita na arte pela arte, né? Uma arte que esteja à margem das lutas ideológicas e políticas, né? E que aqueles que não têm posição, na verdade, eles estão se posicionando, né? Então, é um estilo que não tem jargão, né? Tem muita clareza, né? E é um momento em que, de fato, né, o leitor brasileiro, o leitorado brasileiro está se formando, né? Quando a gente vai analisar as resenhas, os textos analíticos dele, a gente percebe essa leitura atenta, né? Uma coisa que se usa muito a expressão close reading, né? Em crítica literária se usa muito essa expressão, né? Que é quando o autor ele faz uma leitura bastante detalhada e a partir dessa leitura ele vai aproximando, né, o leitor do que ele está querendo dizer e da própria história, né?
E aí ele acrescenta elementos dessa análise, né? Dessa análise que consegue juntar, muitas vezes, dados biográficos do próprio autor, né? E o contexto em que ele está escrevendo a obra. E que é algo também que durante um tempo, foi se perdendo na crítica literária, né? Ou seja, esse procedimento, né, de mostrar como que um autor escreve essa obra e o que aquilo tem a ver com o momento que ele está vivendo como escritor e o momento em que a própria obra é lançada, né? Isso é muito interessante também para o público leigo, né? E que, de alguma maneira, às vezes vai se perdendo, conforme, em algum momento, os críticos acham que esses dados biográficos ou esses contextos literários não são exatamente a obra, né? Quer dizer, há esse momento em que há mesmo quase que uma briga da própria academia, tanto do ponto de vista do pessoal das letras, quanto do ponto de vista do pessoal da história também, começa a achar que as biografias são algo dispensável, né? Que as biografias, o gênero, né? O próprio gênero literário, né? O fato é que as biografias estão sendo recuperadas de novo, a gente já está na nova onda, né? A nova onda é a de valorização desse tipo de abordagem também, né? Então, se escrever para autores e livros progressistas é a regra, né? Ele vai além, né, da relação deles com os problemas do mundo, né? Ou seja, às vezes sim, às vezes ele chama atenção justamente para isso. É um livro contra o capitalismo, enfim, é um livro, ele chama atenção, né, para o que está sendo tratado de um ponto de vista mais político, mas ele vai sempre a fundo, né, nessa questão da dimensão existencial dos personagens, dos enredos, né? Outra coisa bem interessante de perceber, e isso seria bem interessante de alguém fazer um estudo mais aprofundado, né? Como que ele seleciona esses livros, né? Tanto da esquerda nacional quanto da esquerda internacional. Então, a gente percebe que muitos autores eram publicados no Brasil, sobretudo por editoras de esquerda, né? E que não tinham uma circulação tão grande, não eram resenhados na grande imprensa, né? E ele chama a atenção disso, né? Em alguns momentos ele chama a atenção disso, né? Então, dava para a gente quase que revisitar a história literária, né? A partir do fio condutor do próprio Astogildo Pereira, né? O que estava acontecendo na literatura, para além daquilo que a imprensa burguesa, né, do establishment, estava publicando, né, e resenhando e absorvendo, né? E não são poucas as vezes que ele reclama, né, de que existem romances de alto teor literário, porém de escritor comunista, e os editores escolhem, né, os cronistas colunistas, e não, enfim, não tomam conhecimento. De quem que a gente está falando? A gente está falando de alguns autores que eram, inclusive, bem reputados assim, no exterior. Por exemplo, o Luís Aragon. A gente tem, por exemplo, Howard Fast, que era um escritor que naquele momento também fazia muito sucesso internacional e era profundamente comunista, né? Então, tem esses autores que estão naquele momento com uma atuação internacional, né, bastante conhecida, enfim, e que aqui eles não circulam tanto, não chegaram a fazer o sucesso que faziam no exterior, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção, né, quando eu fui entender assim, o que significava atuar dessa maneira, né, foi quando eu encontrei a rixa do Astogildo com o Fernando Sabino e o Rubem Braga, né? Foi muito interessante nesse momento, porque hoje o Rubem Braga e o Fernando Sabino são figuras muito queridas, muito prestigiadas, né? E você não imagina que o Astogildo, sendo também uma figura de uma certa gentileza, né? E de um trânsito muito grande, né? Como eu já falei aqui, que ele poderia tretar, né, com o Fernando Sabino e o Rubem Braga. E é interessante, né, ver como ele se posiciona, né? Os dois, eles eram donos de editora, né? O Fernando Sabino e o Rubem Braga, e eles lançam um livro do Sartre, né? E o próprio
o próprio fato dele estarem lançando esse livro causa estranheza na sua. Ele reclama do procedimento, reclama de declarações que os editores tinham dado, né? Quer dizer, para ele havia ali uma futilidade em torno do projeto, né? Que não fazia jus, né, ao próprio proposta, né, do Sartre, né? Então, é isso, né? Quer dizer, é um militante exercendo um ofício de crítico, né? Ele tem alguns textos assim mais culturais do que literários, né? Também, né? Quando ele faz textos sobre a China, por exemplo, tem alguns textos específicos sobre o próprio realismo socialista, né? Que ele tenta esclarecer, né? E é uma atuação que, apesar de bastante, né, que não escondia, né, qualquer objetivo, acaba circulando, né, com bastante propriedade, enfim, né? Eu estou lembrando aqui esse momento, né, de que ele é homenageado, né? E lembrar que estavam presentes, por exemplo, em Silveira, né, Oscar Niemeyer, que são, enfim, comunistas, o Vinícius de Moraes, que não era exatamente comunista, né? O Álvaro Lins, que também não era, né, comunista, que era uma figura chamada de imperador da crítica brasileira, outro praticante, né? Ou talvez naquele momento aquele tinha se destacado mais como crítico de rodapé, né? E lembrar também que, né, o final da vida ele teve essa prisão esquisitíssima, né, sem explicação, né, logo depois do golpe 64, e que ele ficou bastante tempo na prisão e que isso fez muito mal, né, à saúde dele. Ele teve uma baixa aí, né, de saúde, e assim que foi libertado, ele já tinha sido contratado, retomou um trabalho, um estudo sobre Machado de Assis, que havia sido criado, encomendado pela Academia Brasileira de Letras, né? Então, eu fiz essa primeira fala, assim, andei mais rapidinho para dar tempo das perguntas, dar tempo das pessoas encaminharem as questões. Ainda sobre Astrogildo, foi muito importante que essa obra dele voltasse a circular, assim, ao Boitempo e os organizadores, enfim, estão de parabéns, né? Espero mesmo, né, que o pessoal das letras e da história cultural conheçam mais, né, a atuação dele e possam ter nele ali um fio condutor para essa outra forma de contar essa história literária e essa história cultural brasileira aí da primeira metade do século XX. Obrigado, Josélia. Olha, você falou que ia dar uma corridinha aqui, mas a síntese foi perfeita, né? Eu acho que a gente está... a gente eu corri. Você correu, eu percebi. Mas eu acho que deu tudo certo aqui na sua exposição. Acho que passou muito pelo que você se propôs, né? Eu, assim, fiquei com vontade de várias vezes te interromper, falar, ali tem mais isso, não tem mais isso aqui também, né? Porque é uma vida literária muito, muito rica, né? Muita gente que não conhece ainda a obra do Astrogildo, nem pela sua parte jornalística, nem pela sua parte de crítico literário, nem pela sua parte política, mas é isso que você falou agora no final, essa coleção que a Boitempo lançou eu acho que é um bom início, né? Porque não é tudo que ele escreveu, só são os livros que ele escreveu, ele tem muitos artigos, mas já é assim, mais da metade do que a gente pode conhecer do Astrogildo. Não me chegou aqui nenhuma questão, mas eu estou com algumas aqui, então eu peço aos amigos, aos colegas que estão aqui assistindo a aula, que podem fazer suas perguntas por escrito no chat, e aí eu passo aqui para a Josélia, coloco aqui, sistematizo, o que é.
Não, tem um trecho que eu imaginei, que eu não tinha lido no começo, né? Eu tinha pensado em começar lendo o texto em que ele vai visitar o Machado de Assis. Eu achava que isso ia causar um certo clima, né? Já que a gente tem tempo, estou procurando ele aqui. O do Euclides da Cunha. Isso. Não, o texto peraí. Tem o da Lúcia, né? Que está aqui no livro. Que é bem no finalzinho do livro, né? Não, aqui é o texto da Lúcia. O primeiro texto da última visita, do Euclides da Cunha. Tá? Na noite em que faleceu Machado de Assis, quem penetrasse na vivenda do poeta, em Laranjeiras, não acreditaria que estivesse tão próximo o triste desenlace de sua enfermidade. Na sala de jantar, para onde conduziu o quarto do querido mestre, um grupo de senhoras, ontem meninas que ele carregava nos braços carinhosos, hoje nobilíssimas mães de família, comentava-lhes os lances encantadores da vida e reliam-lhe antigos versos, ainda inéditos, avaramente guardados nos álbuns caprichosos. As vozes eram discretas, as mágoas apenas rebrilhavam nos olhos marejados de lágrimas, e a placidez era completa no recinto, onde a saudade glorificava a existência antes da morte. No salão de visitas, viam-se alguns discípulos dedicados, também aparentemente tranquilos. E compreendia-se, desde logo, a antilogia de corações tão a parecer tranquilos na iminência de catástrofe. Era o contágio da própria serenidade incomparável e emocionante que ia, pouco a pouco, extinguindo-se o extraordinário escritor. Realmente, na fase aguda de sua moléstia, Machado de Assis, por acaso traía, com um gemido e uma contração mais vivo, o sofrimento, apressava-se em pedir desculpas aos que o assistiam, na ânsia e no amparo gentilíssimo de quem corrige um descuido ou involuntário deslize. Timbrava em sua primeira e última dissimulação, a dissimulação da própria agonia, para não nos magoar com o reflexo de sua dor, a sua infinita delicadeza de pensar, de sentir e de agir no trato vulgar dos homens, se exteriorizava em timidez embaraçadora e recatado retraimento, transfigurava-se em fortaleza tranquila e soberana. E gentilissimamente bom durante a vida, ele se tornava gentilmente heróico na morte. Não, é interessante o texto, escrito ainda à maneira não moderna, né? Mas aquela placidez augusta despertava na sala principal, onde se reuniam Coelho Neto, Graça Aranha, Mário de Alencar, José Veríssimo, Raimundo Corrêa e Rodrigo Otávio. Todos eles, esses nomes são figuras da Academia Brasileira de Letras, né? São a literatura mais estabelecida ali no Rio de Janeiro naquele momento. Bom, vou dar uma puladinha só para... Neste momento, precisamente ao enunciar-se esse juízo desalentado, ouviram-se umas tímidas pancadas na porta principal da entrada. Abriram-na. Apareceu um desconhecido, um adolescente de 16 ou 18 anos no máximo. Perguntaram-lhe o nome. Declarou ser desnecessário dizê-lo. Ninguém ali o conhecia, não conhecia por sua voz ninguém, não conhecia o próprio dono da casa, a não ser pela leitura de seus livros que o encantavam. Por isso, ao ler nos jornais da tarde que o escritor se achava em estado gravíssimo, tivera o pensamento de visitá-lo. Relutaram contra essa ideia, não tendo quem o apresentasse, mas não lograram vencê-la, que o desculpassem, portanto. Se ele não era dado ver o enfermo, desse-lhe ao menos notícias certas de seu estado. E o anônimo juvenil, vindo da noite, foi conduzido ao quarto do doente. Chegou, não disse uma palavra, ajoelhou-se, tomou a mão do mestre, beijou-a num belo gesto de carinho filial. Aconchegou-a, depois de algum tempo, ao peito, levantou-se sem dizer palavra, saiu. À porta, José Veríssimo perguntou-lhe o nome, disse-lhe, mas deve ficar anônimo. Qualquer que seja o destino desta criança, ela nunca mais subirá tanto na vida. Naquele momento, seu coração bateu sozinho pela alma de uma nacionalidade. Naquele meio segundo, no meio segundo em que ele estreitou o peito moribundo de Machado de Assis, aquele menino foi o maior homem de sua terra. Ele saiu e houve na sala pouco, invadida, desalento, uma transfiguração. Bom, e aí o texto da Lúcia, em que ela fala, assim a escritora Lúcia Miguel Pereira escreveu A Visita de Astrogildo. Esse jovem
cujo nome é Euclides da Cunha, na página admirável em que ele fixou o gesto generoso, dizia dever ficar ignorado, era o escritor Astrogildo Pereira. Euclides assistiu à cena, pois, com Mário de Alencar, José Veríssimo, Raimundo Correia, Graça Aranha, Coelho Neto, Rodrigo Otávio, além das famílias amigas, velava pela última vez o grande enfermo. E às 3h45 da madrugada de 29 de setembro de 1908, na casa onde passara quase um terço de sua existência, expirou o mais escritor brasileiro, que a 21 de junho completara 69 anos. Ela cita que ela não dá mais detalhes, mas ela conta, enfim, sobre como é que foi o enterro, enfim, do Machado de Assis, né? É um momento de glória para um adolescente que depois vai encontrar muito mais gente famosa, né, além do próprio Machado, né? Vai ser amigo dessas figuras, né, depois, né? É uma triangulação interessante, né? Porque envolve três grandes figuras, né? O primeiro, o Machado, o mais antigo deles, depois o próprio Euclides da Cunha, e depois a criança, né? Que será uma figura, um modernista, vamos dizer assim, um modernista do século XX. Sim, né? sim. E é o texto que acaba envolvendo os três, mesmo que um não tenha nome. E a quarta pessoa, a própria Lúcia também, né? E muito característico da personalidade do Astrogildo, ele disse o nome ali, era para ficar, né, não era para ser divulgado, acho que nem lembravam o nome dele, porque aconteceu muita coisa, a morte do próprio Machado, e ele não... E fica isso durante 28 anos, né, sem que ele fale. Ele funda o Partido Comunista, né, ele vai para a União Soviética, ele é um membro da Internacional Comunista, ele é expulso do partido, e não se fala nisso, né? E ele, por amizade ali com a Lúcia, uma amizade muito próxima que eles tinham, né, ao casal, ele acaba contando isso daí, e ela também muito comedidamente coloca, né? Ela não faz nenhum estardalhaço com isso. No fim do livro, e ele é citado uma vez, o nome, sobrenome, né? É uma coisa... olha, eu vou iniciar aqui umas questões para você, Josélia. Não chegou ainda nenhuma, acho que o pessoal está esquentando para poder fazer as questões, mas algumas mostram esse momento do Astrogildo, desses primeiros anos, porque ele é uma figura que ele não começa na vida política como um anarquista, ele ainda é um civilista na campanha logo depois, né, do Machado morto, ele é um civilista na campanha do Rui Barbosa, e ele fica descontente com a derrota do civilismo, vai para a França, volta e começa, a partir de um folheto do pai, que o pai entrega, leva para casa, a se aproximar do anarquismo, né? E ele vira uma figura, logo em 1912, 1913, de proa no movimento anarquista. Ele começa a vida já por cima, né? Porque em 1906 teve o primeiro Congresso Operário Brasileiro, o segundo é de 1913. Se a gente pega o jornal Voz do Trabalhador, as cartas daqueles que vão se inscrever no Congresso do Operário Brasileiro, no segundo Congresso Operário Brasileiro, têm que ser endereçadas ao endereço do Astrogildo Pereira. Então, ele é uma figura que concentra as inscrições do Congresso, né? Ele está ali entre os principais, entre Leon Henrot, entre Hélio Oiticica e outros. E ele passa a escrever em jornais, vários jornais, né? E ele tem uma coisa que, se ele morresse ali em 1916, 1917, ele não seria o revolucionário cordial, porque a forma que ele escreve é muito agressiva, a forma dos anarquistas, né? Ele é uma bomba como escritor. E tem uma coisa que ele escreve, é por isso que eu vou falar, para fazer uma ponte lá com os anos 50. Ele escreve sobre o carnaval. Né? Em 1914, 1915, ele anda nas ruas do Rio e escreve sobre o carnaval, um negócio terrível. Que é aquelas pessoas embebedadas, que elas não estão pensando na vida, elas são exploradas e estão rindo. Por que elas estão rindo? Por que elas estão felizes? Né? Muito meio mal criado e meio mal-humorado. Nos anos 50 ele muda completamente. Ele vai falar nos anos 50, o PCB nesse momento está aderido ao nacional-desenvolvimentismo e ele vai ver o carnaval como expressão da nacionalidade. E ele vai falar que o carnaval é uma das coisas mais importantes.
E muda o estilo também, não só porque ele já está com mais idade, né? Mas ele é uma figura que, será que o estilo da escrita do Astrogildo sofre? Você que leu vários dos Sim, sim, textos dele sim. e vai mudando. A crítica impura, ele tem texto de vários momentos, né? Então, será que muda, tem uma modificação com o passar do tempo? Essas mudanças políticas que ele passa, que foram acompanhadas por modificação na apresentação das ideias do texto, né? A mesma coisa com crítica, né? Que ele vai fazer. Ele até faz algumas, não são, acho que, críticas literárias, mas ele fala criticamente sobre pessoas nos anos 10, né? E ele é muito cheio de adjetivos agressivos, né? E nos anos 50, tanto lá no Folhetim, quanto no Nota sobre Livros, quando ele vai, mesmo que ele vai fazer uma crítica, ele dá uma volta, né? Ele é mais saboroso até para fazer uma crítica, ele pode ser até ácido, né? Mas ele acaba tendo mais cuidado, né? Então, será que mudou o estilo dele, né? Isso era uma coisa Eu que você vou... falando me... É, o que eu percebi, na verdade, era muito mais uma coesão, né, entre esses textos do que uma diferença, uma discrepância. Eu acho que você pontuou bem quando você disse que a fase dele é anarquista, que coincide aí com os anos 10, anos 20, não é isso? Depois ele já, enfim, é uma pessoa do partido, e esses textos críticos estão muito concentrados nos anos, final dos anos 30, 40 e 50. Né? Então, o que eu percebo, Fernanda, é que essa geração dele, tanto o pessoal de esquerda quanto o pessoal de direita, no geral, vai ter uma visão muito crítica do carnaval e também, por exemplo, das religiosidades afro-brasileiras. Tá? Essa visão que a gente tem hoje, e que, por exemplo, o próprio Jorge Amado vai ter, das religiosidades afro-brasileiras como um espaço de resistência cultural, isso só é muito posterior, né? Nesse primeiro momento, anos 10, anos 20, é mais ou menos assim. A gente só vai conseguir fazer a revolução se a gente parar de fazer carnaval e parar de ir para o candomblé, né? Então, há, inclusive, nos textos, né, uma oposição muito grande. Isso que a gente vê hoje de uma maneira muito mais positiva, né, na identidade brasileira, né, da capacidade de, através do carnaval, fazer uma transgressão e questionar a sociedade, questionar os papéis, mesmo de identidade de gênero. Isso tudo é muito recente, essa leitura a partir da segunda metade do século XX e muito mais recente, as últimas 2 décadas, 3 décadas. Então, acho que há uma virada entre o pessoal dos anos 20 e o pessoal dos anos 60, por exemplo. Né? Então, é muito comum, na geração do Astrogildo, tanto o pessoal de esquerda e de direita, mas o curioso é a gente vê isso no pessoal de esquerda, talvez da direita a gente já espere, né? Uma visão muito crítica dessa coisa do carnaval. Então, isso não vai levar a gente, esse negócio aí, essa festa aí, não vai levar a gente para lugar nenhum, né? A gente tem que parar de fazer essas coisas, acreditar nessas coisas, achar que isso é legal, né? E depois a sociedade brasileira vai aderir completamente, né, à própria festa, né? Então, eu percebo, eu vi muito mais um estilo muito mais coeso, né? No sentido assim, claro, há momentos que ele é um pouco mais duro, há momentos em que ele é mais crítico, mas sempre muito elegante o texto dele, né? E não noto assim essa coisa mais que seria mais dura ou mais hostil, né? Eu acho que isso aí está mais próximo dos textos talvez da fase anarquista, que tem a ver com esse país aí, né? Que inclusive entende essa contribuição afro-brasileira como algo também que precisa ser, porque afinal de contas, a religião é ópio do povo, né? Então, uma religião afro-brasileira seria mais ópio do povo até, né, no pensamento deles, né? De uma maneira assim distinta, né? Seria algo assim de não estimular a luta, não levar as pessoas a questionar
né? É tirar a pessoa completamente de sua realidade material e levar ela para um estágio de mesmo o próprio transe, a própria ideia do transe era vista por eles como algo assim, você sai de sua realidade e vive momentos de um encantamento que absolutamente não vai te levar né, a enfrentar os seus problemas, as dores do mundo, etc. Né? Então, eu estou pensando aqui que é bem esse pensamento dessa geração. E o Lima Barreto, que é alguém que aqui o Astrogildo Pereira vai prestar atenção e os escritores de esquerda comunistas também vão prestar atenção, inclusive o próprio Jorge Amado, vão prestar atenção no Lima Barreto, na proposta do Lima Barreto, porque eles entendem o Lima Barreto como esse autor que é moderno, que busca ser popular, né? E que se interessa muito, por exemplo, pela Revolução Bolchevique. Né? Então, você tem ali o Lima Barreto atento ao que tinha acontecido na Rússia, né? E que faz muita crítica à República. Né? Tanto que havia aí, durante um tempo, o entendimento do Lima Barreto até como alguém que seria um monarquista, mas, na verdade, não era bem essa questão. Né? Ele não é que ele era monarquista, é que ele via a República como algo muito frustrante, né? Algo muito aquém da expectativa, e ele era muito duro, tão duro que ele chegava a comparar, às vezes, com o que acontecia antes e achava que antes podia estar melhor. Mas era muito mais por uma atitude questionadora. Né? E essa geração, por exemplo, do Jorge Amado, da Turma da Bahia, que não é exatamente modernista, né? E que depois vai ser um pessoal bastante de esquerda envolvido com o partido, né? É um pessoal que fica muito interessado no Lima Barreto, por exemplo, não vê a Semana de 22 como algo que possa ser uma influência ou um destaque, né? E vê muito mais uma linha aí entre o que eles estão fazendo e o que o Lima Barreto está propondo. E é o próprio Lima Barreto que também tem esses momentos em que questiona, né, essas questões do carnaval. Então, assim, ou seja, para sintetizar o que eu quero dizer, o Astrogildo está muito próximo do próprio pensamento de um homem de esquerda do seu tempo, nos anos 10, nos anos 20, quando é mais duro em relação, por exemplo, ao carnaval, né, e as manifestações, né, da cultura popular de modo geral. E o Brasil muda e ele muda junto, né? Sim, sim. E ele acontece mesmo essa mudança de mentalidade, né? E ele é uma figura que revoluciona em vários pontos, né? Por isso que ele é tão singular, né? Por exemplo, o rompimento do anarquismo para o bolchevismo, né? Que ele tenta levar muita gente do anarquismo para o bolchevismo, deixa o Hélio Oiticica, por exemplo, enfurecido com isso. Meses antes de morrer, em 56, o Hélio Oiticica ainda estava falando nisso. Né? A própria fundação do partido é um gesto revolucionário, uma novidade muito grande. A leitura desses grandes escritores, sobretudo Machado de Assis, à luz do materialismo dialético, à luz do marxismo, coisa completamente nova. Né? Os marxistas brasileiros, nesse momento, não faziam isso. Era difícil, seria difícil ele saber que outros fariam no mundo, né? Provavelmente soube, né? Mas ele fez isso. Essa parte da entrevista do Luiz Carlos Prestes é trazer um revolucionário, né, tete a tete para a imprensa da época, no jornal À Esquerda, por exemplo. Né? Ele foi até a Bolívia fazer entrevista com o Prestes. Né, ter a cidade como um objeto de análise literária. Isso é um negócio muito bacana, né? Quando ele coloca o Manuel Antônio de Almeida, o Joaquim Manuel de Macedo, o Lima Barreto, como você bem colocou aí, como romancistas que analisam a cidade, né? Ou seja, o Astrogildo traz a urbanidade como um ingrediente literário importante na análise literária que ele faz. Né? Ele pescou esse negócio. Olhando para isso, será que o Astrogildo não seria um tipo especial de modernista radical que ficou com um pé no barco da vida literária e levou para a vida literária um pouco de política e, ao mesmo tempo, teve um pé forte
no barco da política e levou uma certa brasilidade, uma leveza, uma cordialidade, como diz o Martim César Feijó, tão característica dos artistas, dos modernistas e de esquerda, os modernistas de esquerda, e dos escritores. Será que a gente não pode ver o Astrogildo por aí também? Sim, você diz no sentido de que ele traz para a política uma abertura que os artistas conseguem ter, né, e que muitas vezes os políticos não conseguem, ou veem de uma maneira muito... tem muito por exemplo, tinha uma expressão que existia muito nos anos 60, 70, até 80, que era esquerda festiva, né? E geralmente se usava essa expressão para os artistas, né? Como eles estão ali fazendo... O Caetano Veloso, ele foi muito alvo disso ali, depois, na contracultura, que o pessoal dizia que ele não era engajado, porque ele era muito odara, enfim, né? Tem toda aquela ideia de que ele não estava acrescentando, estava levando as pessoas para o desbunde, e aquilo não era questionar os problemas da sociedade, né? Então, acho que, de modo geral, acho que isso também acontecia muito no partido, assim, você não é... Você é um artista, logo você está mais próximo da burguesia, né, do que exatamente do trabalhador, né? Então, tem sempre esse questionamento, né? Vários escritores passam por esse questionamento. Até que ponto você está mesmo engajado, você está mesmo vendo, né, os problemas do mundo, e até que ponto você está atravessando isso, surfando, né, nesses problemas e vendo as coisas de uma maneira muito mais cômoda, né? E eu concordo quando você diz, né, que o fato dele ter essa ligação com os artistas, com a literatura, né, com a linguagem, faz dele um militante mais, eu acho que complexo, né? Eu acho que quanto mais próximo da linguagem literária, né, quanto mais afeito à linguagem literária, mais um militante pode ser capaz, né, de compreensão de sentidos, né, para além daqueles mais fechados ou seja, a maior capacidade de ver de uma maneira matizada, a maior capacidade de ver as contradições, né, e compreender e poder dialogar, né, quer dizer, a ideia de que a literatura pode fazer com que você tenha uma capacidade maior de compreensão, de diálogo, né, de visão de mundo, de abertura, né, para o diferente. Então, eu concordo com você, né, que ele consegue trazer essa delicadeza mesmo, né, da literatura, né, para a vida de militante, né? E ele, como eu, né, já tinha pensado aqui antes, e ele é esse militante na literatura, né? O tempo todo, seja pela escolha dos livros, né? Seja pelo que ele observa, né? Pelo que ele elogia, né? E pelo que ele defende, né? Como proposta, né? Literária, né? Sem ser exatamente uma figura... Porque você veja, o Machado de Assis é um escritor que, para muitos autores de esquerda, ele vai ter menos importância, né? Então, de certa maneira, o Astrogildo Pereira foge à regra, né? Nessa cena literária mais à esquerda, que não tem esse entusiasmo pelo Machado de Assis, né? Esse entusiasmo vai ser mais recente, né? Na nossa cena literária também, né? É coisa da segunda metade do século XX, né? Ali naquele momento em que ele se mostra interessado e mesmo apaixonado pelo Machado de Assis, né? A gente pode falar mesmo de paixão. Ele foge à regra,
né? Ele está fugindo um pouco à regra, escolhendo um autor que é um autor que pode ser rapidamente encaixado aí numa tipificação, né, de burguês, né, de alguém que que frequenta, né, uma certa elite literária, que funda a Academia Brasileira de Letras, que é algo extremamente, né, institucionalizado, né, ligado a uma classe social burguesa, etc. Então, assim, se você, naquele primeiro momento, nos anos 20, 30, queria ser alguém realmente rebelde ou revolucionário, você não podia eleger, né, como seu grande ídolo alguém que era fundador da Academia Brasileira de Letras, enfim. Então, acho que sim, ele faz esse caminho acho que de extrema independência, né? Um caminho de extrema independência, né? Você poder dizer que você é o fundador do partido e também gosta do Machado de Assis, né? Um gesto assim de independência e de segurança mesmo, né, intelectual. Uma versatilidade muito grande, né? Sim, e segurança, né? Segurança. Eu gosto, sim, né, desse escritor aí, burguês, né? Quer dizer, aí ele faz uma outra leitura, mas ele poderia ser rapidamente enquadrado como alguém que não está assim tão alinhado, né? Outros ele também acabou rendendo elogios que não eram muito do gosto da esquerda, como o Silvio Romero, né? O próprio Rui Barbosa, ele faz um texto na morte do Rui Barbosa, mas pegando a história do Rui Barbosa, né? Então, essa época era Castro Alves, né? O próprio Lima Barreto, era aqueles mais... a esquerda gostava de uma coisa mais confortável para defender. E mesmo os Zelinhos do Rego, né? Que hoje também está sendo recuperado, mas no momento em que o Astrogildo elege, né, o José Lins do Rego como assim, um grande autor e constrói um pensamento em torno da obra dele, naquele momento, e pouco depois, os críticos literários vão ver o José Lins do Rego muito mais como um memorialista e não tanto como um inventor, né, de linguagem, enfim, né? Então, assim, eu acho que ele tem segurança em relação a seus próprios pensamentos e reflexões, né? Ele não se preocupa em estar enquadrado, alinhado ali com os outros críticos literários, ou que pode parecer mais em voga naquele momento, né? E algumas certezas também ele tinha quando elegia como adversário também, como Oliveira Viana, né? Ele não dava passos atrás. Ou o próprio autor do Doutor Zhivago, também, que ele desceu a lenha. O Boris Pasternak. Pasternak, isso. Quando o Pasternak morre, ele faz uma coluna. Né? E era engraçado também que ele falava tanto de Machado de Assis Novos Rumos, já no final da vida, 59, 60, 61, que ele conta que depois da sexta, sétima coluna só falando do Machado de Assis, ele encontra alguém que ele não conhece na rua, e a pessoa fala, para de falar de Machado de Assis, muda de assunto, né? Ainda é um pouco o reflexo da esquerda. Um apaixonado. Assim, um apaixonado sendo bombardeado. Eu estou vendo aqui, a gente não recebeu mais perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que era isso mesmo. Então, eu vou passar para você, Josélia. Se tem alguma coisa que você, quando correu na primeira fala, deixou para trás e gostaria de... E também partir já para os seus finais, né? Finais, as suas conclusões, as suas considerações finais. Hoje em dia a gente pensa muito no que é um texto datado, seja um texto literário, seja um texto de crítica literária, porque o datado está muito ligado ao momento mesmo, as coisas que estão acontecendo. Mesmo, eu falei das rixas, né, os do Sul e os do Norte, os psicológicos, e
e os nordestinos, e da literatura social ou a literatura psicológica, isso tudo às vezes só é compreendido quando você contextualiza, né? Por que eu estou dizendo isso tudo, né? Porque ao mesmo tempo que parece datado, essa questão do o quanto a literatura ela pode refletir as questões do tempo, ou quanto a gente pode buscar essas questões na literatura, isso tudo é algo que a gente está hoje, né, na cena literária brasileira, trazendo, discutindo, né, nos últimos 5 anos, sobretudo, né, tem toda uma reivindicação mesmo, né, de que exista mais diversidade, né, na escolha de autores, na origem desses autores, no tipo de linguagem desses autores, né? Então, assim, o que é uma literatura engajada hoje, né? Certamente é um pensamento diferente do que o Astor Gil tinha naquele momento. Assim, ele não estava pensando se a literatura está sendo escrita por mulheres ou autores negros, né? Então, é outra coisa, né? Os problemas dados naquele momento são outros, né? Mas é a mesma discussão, né? O quanto que a literatura precisa ou não estar relacionada diretamente com as questões daquele momento, daquele seu tempo, né? Então, a gente pode trazer esse mesmo dilema, né, ou essa mesma proposta do Astrogildo para os dias de hoje, né, quando a gente pensa que não pode existir uma literatura pura, né? E isso foi muito questionado nos últimos 5 anos, né? Esse autor está sendo escolhido porque esse autor está fazendo uma grande literatura, ou esse autor está sendo escolhido porque vocês estão escolhendo um autor porque ele é negro, ou porque é trans, ou porque é uma mulher, ou porque não sei o quê, né? Então, os jornalistas, né, os editores, os colunistas, os críticos, eles começaram a ter que responder, conforme eles faziam essas escolhas, né, de resenha, de curadoria, né, eles começaram a ser questionados por uma turma, diria assim, um pouco mais conservadora, né, que também já está se modificando, essas pessoas também já estão caindo na real, né, mas houve mesmo aquele momento em que essas pessoas mais conservadoras combatiam essas escolhas mais políticas, né, como sendo menos literárias, né? Então, essa discussão, isso aí é político ou isso aí é literário, né? Essa escolha é político ou literária, né? E como se fossem retas que não se cruzam, né? Retas paralelas, né? Como se não pudesse existir uma coisa que fosse ao mesmo tempo de extrema qualidade literária e de extrema provocação política ou posicionamento político, né? Então, como se você não, na verdade, ou isso aqui é uma escolha política, não, isso aqui é uma escolha literária, não, aqui é o realmente literário, não, isso aqui é o realmente... Então, as coisas estão muito mais relacionadas, imbricadas, não existe essa oposição, né, entre alguma coisa que seja, não, aqui é uma literatura de gênero ou identitária, né? Mesmo a palavra identitária, né? Hoje, quando se ouve isso, né, uma literatura identitária, a gente pode pensar no como dizer que o autor era um autor nordestino, né? Isso aí é um autor nordestino, né? Naqueles anos 30 lá, dizia assim, isso aí é um autor nordestino, isso aí, aqueles autores nordestinos que estão fazendo sucesso com o público, né? E aí diziam que é porque tinha palavrão nos livros, né? Então, o sucesso é porque tem palavrão nos livros. Tá bom, então a mesma coisa, isso aí é uma literatura identitária que está fazendo sucesso porque as mulheres estão comprando esses livros, né? Que não são tão bons assim, mas estão escolhendo. Então, acho que a gente pode... Embora reconheça que são momentos absolutamente diferentes, que as categorias, que as propostas são outras, né? Os problemas mesmo, mas a mesma, eu consigo ver
um paralelismo muito grande, né, entre aquele tipo de discussão, né, se é político, se é literário, com o que a gente tem, o mesmo tipo de discussão que a gente tem hoje, né, se é político, se é literário, né. E aí eu acho que a resposta é dada pelo Astrogildo. Não existe uma literatura pura e nem existe um crítico puro, né? O que existe é uma literatura e uma crítica impuras, né? Muito obrigado, Josélia. Eu acho Eu que que foi aqui agradeço. um momento de grande aprendizado nosso sobre o Astrogildo. Você traz questões e abordagens bastante interessantes, não só aqui, mas no prefácio também. Convido as pessoas a lerem o prefácio do Crítica Impura, da edição da coleção Astrogildo Pereira da Boitempo. E eu vou terminando aqui, mas o Marcos queria falar alguma coisa? Bom, então vou agradecer aqui ao Marcos. Lígia, quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Josélia, você pode parar de compartilhar só para a gente ver todo mundo, assim, poder dar tchau? Desculpa, eu estava... Eu devia ter parado de compartilhar. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Então, Marcos, você tem algum recado que você acha que precisa dar? Não, só quero agradecer mais uma vez, Josélia, Fernando, o Boitempo pela parceria, e a todos, enfim, que acompanharam este curso, né? Maria está aqui firme e forte com a gente também, né, Maria? Muito obrigada pela participação. E me desculpe, eu já cheguei tarde, peguei um trânsito horroroso, peguei começado, então resolvi até ficar quieto. Porque... Não, mas não tem problema não. Muito obrigada por ter vindo também. Então, acho que é isso, obrigada, né, gente? Josélia, obrigada. Obrigada a todos. Lígia, Marcos, obrigada a Maria a todo mundo. Aparecida. Aprendemos muito hoje.